todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo. Grande Deus, Au nom de Jésus, em nome de Jesus, nous avons prié. assim oremos. Amen. Amém. Amen. Amém. Merci, nous avons. Obrigado por podermos ser. Nous avons la commission Que Deus do céu seja louvado pour la période qui t'a construit pour les Israéliens. Faire du bien par sa parole. e o Senhor, através da sua palavra, está nos fazendo bondade. Merci, notre présence à la salle. Obrigado pela presença dos homens de Deus. Merci, notre présence dans le Limota Nantandé. Obrigado pela sua presença a tu, povo de Deus. Si vous êtes là dans le bar toujours, c'est pas parce que vous n'avez rien à faire à la maison. Nós estamos aqui não é porque eu digo sempre que você não tem nada para fazer em casa, Mais c'est parce que vous avez saisi la valeur, la place, l'importance de Dieu dans nos vies. porque vocês asseguraram o lugar de Deus nas nossas vidas, La place de l'Église dans nos vies. o lugar da igreja na La nossa vida, place du culte dans ma vie. o lugar que ocupa o culto nas nossas vidas. Et nous n'avons pas hésité de nous présenter. E não hesitamos, apresentamos-nos. Que Dieu vous bénisse. Que Deus nos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Que Deus nos abençoe. Tout à l'heure, nos 4 passages, mon ami le relais, aussi maintenant, on va Vamos ainda ler 4 passagens, eu vou ainda acabar com ainda depois, quando começar a narrar, eu vou arrancar. Dans Luc 22, Eu estou no livro de Lucas 22, dans le verset 14, vou principiar no verso 14, la question au verset 18. até no 18º verso. Luc 22, 14 à 18. Lucas 22, 14 até 18. Ainsi dit la parole du Seigneur. Assim diz a palavra do Senhor. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Parole du Seigneur. Palavra do Senhor. Apocalypse 19. Apocalipse 19. Le dernier verset 7 le verset 9. Sétimo verso, aqui no 9º verso. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit: écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit: ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Parole du Seigneur. Troisième passage. Terceira passagem.
Matthieu 22. Mateus 22. Sangue verset 11 à 13. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Parole du Seigneur. Palavra do Senhor. Dernier passage pour la léon. A última passagem para hoje. Apocalypse 12. Apocalipse 12. Attendez verset 7, sinon verset 12. A do 7º verso até 12º verset. o 12º verso. Et il fut précipité. Non, verset 7 plutôt. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Parole du Seigneur. Palavra do Senhor. Église, parole du Seigneur. Igreja, a palavra do Senhor. Avant d'avancer dans la sala mise au point muito importante. Antes de avançar, eu quero compartilhar algumas coisas. Moebi ba événement auto zali koye ko no enseignement oyo. Os eventos que estamos aprendendo nesse ensino. Tomena kayango techniquement ba événement eschatologique. São chamados tecnicamente eventos escatológicos. Sobre le événement eschatologique, et nous ba ils ont un rapport dans les temps de la fin. Se falar dos eventos escatológicos está em relação com os tempos de fim. Mais expression elle a plus les fins dernières. Souka, mais il y a souka pensa. Mas essa expressão fala sobre, significa último tempo, mais muito tempo. Exatamente facilité à expliquer yango comme si ezalaki ba fait historique. Não é fácil de explicar como se fosse fato histórico. Lelo na mutuka ma fille a posé une question. Hoje no táxi a minha filha me fez perguntar. Abinangai papa. Disse meu pai. Quando vou ter 15 anos. Então agora como na 15 anos. Gersa vai ter quantos anos? Bom, hoje essa a como na mula boni. Na Yebicie. Eu respondi.
Alors, Shalom va être quoi tout ça? Como Shalom agora por agora. Dele a resposta. A poser ma question, on a la facilité à Kolobanaye parce que il fandi na histoire. Ele fez pergunta cujo tem facilidade de explicar porque está sentado na história. Na yebi que na date telle mona nanga abotamaki. Você que na data fulano a minha na yebi que na date telle ndeko na ya abotamaki. A data fulana a sua irmã nasceu. Mais soki mona nanga lobi na ngai papa yebisa biso date oyo okokufa. Mas a minha filha me perguntar, pai, diga-nos a data que você vai morrer. Não conseguirei responder. Parce que cela ne rentre pas dans le cadre de l'histoire. E isso não entra na história. Amen. Amen. Et c'est facile qu'on veut la passer. É fácil falar do passado. Mais c'est toujours compliqué, complexe, difficile ou quasi impossible qu'on le la future. Mas é difícil falar, quase impossível de falar do futuro. Tout ça, ma prétention, c'est à expliquer avec toutes les précisions scientifiques et historiques. Makambo oyo ekoya oyo na science, na histoire et éviter. Não temos a pretensão de explicar de maneira científica as coisas vindouras. Mais nous rappelons que nous sommes sur un terrain prophétique. Eu quero lembrar que estamos num terreno profético. Bon, le terrain prophétique, pour la Zali Koloba, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. É no terreno profético, Paulo está dizendo, conhecemos metade e profetizamos também metade. Plus grave encore, nous avons que exposé eschatologique où est la Bible. Mais ainda os ensinos escatológicos que constam na Bíblia. Ils allaient ma prophétie. São profecias. Esaïe appelle ça ma prophétie en gros. Isaías deu profecias. En rapport Nathan de la fin. Em relação ao tempo do fim. Ezequiel appelle ça en gros. Ezequiel também falou sobre isso. Zacharie appelle ça en gros. Zacarias também falou. Daniel surtout appelle ça en gros. Daniel sobretudo Deus. D'ailleurs, Bible même Enoch Kutu, wana mukilizana no mubeso Enoch Kutu, mutu ya 7e génération banda Adam. Enoch Kutu asakola pour le retour à Jésus. O Enoque, quando ainda o mundo era fresco, ele era faz parte da 7ª geração de Adão, mas tinha profetizado. Jésus est mon alobela sur retour naïe. Jesus também falou sobre o seu retorno. Ba prophète lokola Jean alobela on a livre muneno toyebi ya Apocalypse. O apóstolo João que nós conhecemos, os falou no livro da Apocalipse. Mais na koyebisa yo que ba prophétie nyonso presque alors ezalaka lié na auto bengaka désordre prophétique. Eu vou dizer que todas as profecias são ligadas ao que nós chamamos de desordem profética. Oyebi surtout ce qui prophétie on est dans la vision. Sobretudo se aquela profecia está baseada nas visões. Ce qui olingi ont interprété en keba na domaine prophétique surtout na makambo etali Apocalypse. Apocalypse que ndenge ordre ezali wana yango pe makambo ndenge kozala. C'est une grosse erreur. Se quiser fazer uma interpretação, tem que ter cuidado. Sobretudo, não pensa que aquelas profecias seguem a ordem que são escritas. Jésus, c'est le plus grand serviteur de Dieu de toute l'existence. Jesus é o grande servo de Deus de toda a existência. Mais quand vous allez au Sakola, pendant les fins dernières, il y a désordre. Lokola prophète nyonso omona enlèvement lobele kuna sima oyo akamati atiango liboso, c'est normal na kati ya exercice du ministère prophétique. Alléluia. Jesus quando falou no tempo também ele fez aquilo com desordem, porque isso é normal no gesto profético. Ndenge moko na livre Apocalypse.
igual modo com o livro de Apocalipse. Comme le livre Apocalypse, c'est une idée, ok, maintenant il y a le chapitre 6. Et ça a les personnes dans le chapitre 7. Et ça a les personnes dans le chapitre Okobunga. Alléluia. Quando você está a ler o livro de Apocalipse, você não coloca na sua mente que essa coisa que vai falar é anterior daquele. Essa aqui também é anterior daquele. Não. Na Kinda, na commune moko na RDC, na Kinshasa, commune ya Njili. Voltava no mesmo lugar. Il fallait na mikitse na benga petit moko a edenga abimisa na binenge na posa na kende na. Il fallait na sa ala, nina bima na Saint-Thérèse na okende ndende. Nde azuinga bi. Eu deveria baixar, uma criança disse que eu quero sair no Santo de Santa Teresa, mas pouco. Yango wana ba prophète na ba ministère il y a apôtre par exemple, et ça a mis ma casse dans le ministère, il y a évangéliste, il y a prophète. Mas o ministério do profeta Ils sont très liés au ministère du docteur. está mais ligado com o ministério do doutor. Vous voyez, sur le Tonga, Você está construído. au moment où la compagnie va passer marché et Tonga, bon, tu es ingénieur. Vamos fazer uma indicação das obras numa empresa. Mais au moment où on a toujours la pancarte, on a un prêteur, au moment où il crée une construction. Mas vai escrever, vai no cartaz, vai escrever e cria uma construção. Maintenant, c'est au moment où il fiscalisation. E por debaixo vamos pôr. Alléluia. Il faut toujours une prise à moko ezala. On va faire ça. Fiscaliser le salaire. Deve ser haver uma empresa que vai fiscalizar aquelas obras. Il y a même na terrain et puis maganeti ba prophète na ba docteur ba yoga na gate. Et ça li pour la ligne parce que en réalité ça va placer docteur pour na azala la fiscalisation ya nani? Ya prophète. É por isso que isso aparece no terreno que como profeta e doutor não se entendem. Afinal Deus para começar a fiscalizar o profeta. Pour y est ngazana a cause de l'homme na ye a zombre mu bimba mais au moins mu tolu eze awa na bikosi mais zolo et la genou mais eza mutu. O nosso profeta ele recebe o que está. Et puis na cabeça. a bamba bino mo kan. Ele vai falar. Mais docteur azali wana pona akamata abi eloko peneza bela solo muto bela moneza ya solo mais zolo ezalaka awa te ezalaka donc à harmoniser yango les éléments prophétiques docteur azwaka yango asali nini à harmoniser yango amenengo na logique didactique. Donc il y a enseignement pour le second mutu à comprendre. O profeta recebe a sua coisa. O doutor vai se levantar para começar a repor em ordem coisa que ele disse. Disse nariz não fica aqui na cabeça, aí fica aqui. Esse aqui fica aqui. Ele vai fazer isso em ordem didática. E agora o mano na Bíblia para profeta o ano na tali combo, para Daniel, para Leca, para Ezequiel, para Esaí, para Loba, para Jean, para Lobi, na yemo com colo a Lobi, no colo a profeta, mettant o pôle a Dieu que na bango. Na mama kamike ba pas à Dieu yango, à fandisi yango, enseignement eschatologique, explication na vali plus na ba épître que na ba livre prophétique yango moko. Est-ce que vous avez la É por isso que você vai notar que aquele título de profeta que eu citei, mas quando Paulo apareceu, ele repõe em ordem. Você está baseado na epístola. Pour ça, on va dire que non, pas c'est quoi nano. Alors, il faut expliquer que Tala est comme ça la boye. Tant qu'il est comme bête, est comme ça la boye. Alors, il faut que l'homme, et puis, Adimana, alors, harmoniser, en même la logique qu'il y a en serre. Ele levou tudo aquilo, harmonizava para pôr a logique do ensinamento. Porque dizia que deve ainda o homem impuro sair. Ça c'est très important. É importantíssimo. Donc, surtout maintenant na semaine oyo. Sobretudo as coisas que eu vou falar nessa. Parce que na kokota mingi na livre de Apocalipse. Porque eu vou entrar muito no livro de Apocalipse. Et c'est pas vraiment difficile. São coisas difíceis. Mais na pour expliquer on va
facilité. Mas vou explicar com toda a Mais facilidade. quand c'est la terre, et ça là que chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 10, et ça Não espera que isso seja a ordem, capítulo 6, 7, 8, nem assim. Pour preuve, déjà dans le texte on appelle ça les lots. Il y a Apocalypse 12, dans Apocalypse 19, en réalité. Alléluia. Ne pensez pas que le texte wana ezali ya kokesa na musika te, bazali lié. Por prova, o texto que eu dei de 12, Apocalipse 12 e 19, você vai pensar que não são muito distantes. Não são muito distantes. Bazali lié ba texte. Estão ligados. Banda vendredi, vous allez colomber sur les séjours célestes de l'église. Desde sexta-feira começamos a falar sobre a estadia celestial da igreja. Na explicar que anecdote yeso sala qui pour comprendre mini betap église koleka na yango. Vou explicar a letra que Jesus Cristo usou para você entender as etapas a qual a igreja vai passar. Pour nous comprendre que até ton mati un jour tu quitter pe na mabele. Para você entender que mesmo seremos arrebatados, mas sabe um dia havemos de voltar. A utiliser que histoire ya Noé. Ele usou a história de Noé. Si mana biso ko expliquer, Depois nós explicar, tu la sais que église ta ko mata. mostramos que quando a igreja será Et arrebatada, koleka nanu na tribunal ya Christ. vai ainda passar no tribunal do Cristo. Nazobeta sekte eza lekelamu moko te na mokili oyo akozanga koleka na jugement ya Nzambe. Ekelamu nyonso akoleka na jugement ya Nzambe. Histoire- Je parle des hommes, bien sûr. História martelar que não há nenhuma criatura que não vai passar no tribunal de Deus. Fala dos homens. Mais normalement, il faut comprendre le terme jugement et ça dans le sens mibale ya minene. Mas deve entender que a expressão julgamento tem dois sentidos grandes. Et ça dans le sens ya évaluation, Está no sentido de avaliação, mais ça dans le sens ya condamnation. também tem sentido de condenação. Biso bana Nzambe tokoleka na jugement na sens ya évaluation. Nós, filhos de Deus, passaremos no julgamento, mas no sentido da avaliação. Ezali po misala na biso ezala évaluer. Para que as nossas obras sejam avaliadas. Et sur base nango tozoba couronne oyo ezo correspondre na misala na biso. Isso a base da qual é para nós começar a receber coroa que vão corresponder às nossas obras. Nalobaki que eza lokola diamant. Ou diz que é como diamante. Soki ozwi diamant, Se você receber diamante, eza diamant eza na valeur. é diamante é valioso. Mais il faut pas soumettre yango na évaluation ya expertise. Mas deve ser submetida à avaliação da expertise. Mpona batala diamant yango bien. Para reparar muito bem o Eza diamante. na combien de carats. Tem quantos quilates? Pe ezali na badefauts toza na badefauts te. Será que tem defeito ou não? Sur base ya jugement wana nde bakopesa prix nango. Sobre base daquele julgamento que vão dar preço. Et là, Paul a dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de qui? E ali, Paulo disse, nós todos devemos comparecer ao tribunal do Cristo. Mais jugement pour na sens ya condamnation. Mas julgamento no sentido da condenação, Biso tokoleka na condamnation wana te. nós não passaremos naquela condenação. Yesu alobaki, Jesus disse, soki mutu asimbi maloba na nga, se alguém retira minhas palavras mpe andimi moto atindaki nga, e acreditou naquele que me viu, akozwa vie éternelle. terá a vida eterna. Akoleka na jugement te, Não passará no julgamento, mais il est passé de la mort à la vie. mas ele passou da morte à vida. Mais wana ezali mpona bana Nzambe, Aquilo é para os filhos de Deus, préparé pour le ciel. preparado para o céu. Nzambe akojuge église mokolo moko te na mokili. Deus não vai julgar a igreja junto com o mesmo yango na ntango Paul azali kolobela bakorintie na oyo etali elambo, É por isso que Paulo, quando está falando aos Coríntios acerca disso, de Santa Ceia, alobi soki moto amimeki se aquele se for em prova, okozala juge te na mokili. não será julgado com Aleluia. Amém. Donc Nzambe atikaka biso déjà tozala juge à part Deus não deixa ser julgado à parte, junto pour juger mokili biso tozala juge te. porque quando vai julgar o mundo, que nós não sejamos julgados. En fait, le tribunal à Christ O tribunal do Cristo ezali l'étape concluante
Et ça dit conclusion, il y a un jugement, on ne s'en va ça, la biso déjà. Et a etapa que conclui o julgamento que Deus faz. Pierre Azoloba, c'est le temps où le jugement est banni dans Ndakuyanza. Pedro diz que é o tempo que o julgamento começou na casa do Senhor. Nous avons jugé déjà par notre conscience. Deus já nos julga através O Salalikambu, Saint-Esprit Azoloba, que Ozo Salama. Estás a fazer uma coisa errada, o Senhor está dizendo que é coisa errada. Se vamos ler perante a voz de Deus, passaremos o julgamento do Cristo para receber coroa, mas não para ser julgado e ser condenado. Deus nos julga quando estamos a ouvir a sua palavra. Il arrive des fois, Acontece às vezes que você está a ouvir a palavra de Deus, mas está a dar barra. surtout, on a touché point, on s'est dit que le banzé me joue pour aimer, au type Sobretudo se focar num ponto que te toca e você vai esquivar a palavra. Senhor, Assim está se diz, Senhor, essa parte não, faz. Aleluia. Fala aquela parte boa. mais ceux qui ont se laissé juger par la parole de Dieu, Mas se não se deixar julgar na palavra de Deus, Zambé a utilisé la société pour nous juger Bisso aussi. Deus usa a sociedade também para nos julgar. Et là, ça n'a pas besoin de O que me dói é que il arrive des fois, tout va corriger. acontece que às vezes uma pessoa está sendo repreendido, Mais mon toit, on a que balingi était. a pessoa Aleluia. não lhe gosta. So quand Zambé vous allez utiliser pour avoir ça. Afinal é A Deus corriger yo. que dá a pessoa para te So corrigir. vous allez souple, l'homme vient vous allez. Se estiver leve, amanhã a sua vida terá melhoria. Ce qui est plus extraordinaire, c'est que au Sambi Samana Mokili, O que é mais extraordinário que não será julgado junto com o mundo. au papa na yo, yaya na yo, leki na yo, awa na yo, kebisalelo na lingi yango. Você pode se encontrar com seu irmão, com sua irmã e dizer que esse hábito Ces gens-là sont là pour ne pas roba na yo, ke makambo na lingi yango. esses homens estão aqui para te dizer que essas coisas nós não Ba te queremos. belé, bakanisaka que quand on leur dit non, balingi bangote. Muitos pensam que se lhe dizer não porque não gosta dele. Et ça dit des fois, il y a église, il y a bon de la mouture, on consoler mouture, mais elle peut devoir l'église et moi aussi, malini. É dever da igreja de cabombear, de cabombear para a pessoa, mas também é dever da igreja. Et ça n'a pas de problème, on va faire la blague, nano. Mouton, il y a ça la blague. Ah bon, ma keba, ni des oies. Quitte. A pessoa que quer fazer brincadeira sabe que se prepara porque cadeira está a caminho. Un enfant de Dieu, c'est un qui a ça, on l'a baga, ni dans son fond, fond dans yo. À ça, moi, dans ta moi, Se é um filho de Deus a dizer que se você vai queixar, pode queixar agora, saiba que aquele filho. on veut t'aider, par le qui n'ont fond pas papa la bino. Fond na yo, on papa la soupe toi parler na te, papa la soupe à l'emma na yo. Papa la soupe à l'emma na yo. Et puis alors papa na le papa la soupe à l'emma na yo. Quer te ajudar, vai dizer que vamos te deixar o pai e você disse, não, fundo pai, fundo na yo. Vamos queixar só o teu irmão. Não, fundo pa pasteur la bino. Funda na yo. Vou te queixar só pastor. Sambe la vie privée na la vie privée na yo. Vou te queixar só pastor, pode queixar o rezo. Rezo, a vida é minha privada. Dieu est l'unique qui nous juge. Deus é o único que nos A julga. pour conclure jugement na ye pour na biso bana na ye na tribunal du Christ. Ele vai Na yo kite na tribunal du. Ele vai concluir o seu julgamento para nós, seu filho, ao tribunal do Cristo. Diga amen. Amém. Diga amen. Amen. Kuna tu ko so ba couronne. Ali receberemos Tolaki coroas. a ko présenter biso na ndako tata pe di boso ba ange. Falamos que ele vai nos apresentar na casa ao Pai e aos anjos. Si manango. Depois- So que leki na tribunal, Depois de passar ao tribunal, to suis ba couronne. recebemos coroas, To koti na ndako tata. entramos na casa do Pai, Présentation salami. a apresentação aconteceu, Et liboso tata pe liboso ba angelo. perante ao Pai e aos anjos, tokoleka na
elambo na mesa ya elambo. E passaremos na Santa Ceia. Amen. Oh, amen. Amém. Yesu tamaza kolia elambo awa na mabele oyo na Luc fede tuti kotanga ngo. Jesus, quando estava tomando Santa Ceia, no Lucas na câmera dele, aqui na tela, Yesu alobi boye. Jesus disse o seguinte: Bozwa lipa oyo. Recebai esse pão, Pe bozwa kupu oyo. recebai também esse cálice. Alobi mena ninga kina lia yango avana nyoko, avana kufa. Mas eu quis comer antes de eu sofrer e morrer. Por esse minuto que cima na kolia elambo oyo. Eu digo que depois de eu comer essa Santa Ceia, Na kolia lisusu elambo te ti mukolo ekozala accompli wapi na royaume de. não comerei mais Santa Ceia até quando será cumprido. En réalité, quand nous célébrons la Sainte Seine sur terre, Quando celebramos Santa Ceia aqui na tela, na outra forma, prophétisera que le Seigneur reviendra, nous irons au ciel et là, nous mangerons la meilleure des Saintes Seines. nós confessamos que o Senhor voltará e ali comeremos a melhor Santa Ceia. Nga esala nga pasi mutukutu awa mukili oyo ozana na mapele oyo kolia elambo te. Dói-me bastante uma pessoa aqui que está aí na terra, mas nunca passou na mesa do Senhor. Oza baptisé, Ex-batizado, mais soki ka etongi elambo na nga na bongani te. se fosse, mas se chegar a hora de Santa Ceia, por quê? Ah, não estou preparado. Yo ozalaka ya kobongama te kwani. Mas como que você aí nunca seja preparado? So ozala maproblème babongisaka yango. Se tiver problema, você pode arranjar. Alléluia. Yango likambo nini yango oyo ozalaka nango kaka epekisaka yo kaka olelaka O te. que tem que te impede todo momento de não passar na mesa do Senhor? Bongo nyonso eza kokanga yo lelo kutu awa na mabele bongo na lolo koleka. Se hoje aqui na terra te chamará, será que no céu passará? Nga nabotami na famille moko oyo ezalaki na bamoyen te. Ou nasci numa família que não tinha meios. Alléluia. Famille na biso bino okoma riche na maboko na biso. A nossa família começou a se tornar rico nas nossas mãos. Diga amen. Amém. Enda lingana bana na biso balobaki biso tobotama na famille riche. Eu gosto também que as nossas filhas digam que Mais nós ntango bana bango nascemos na nabotama na famille pauvre. mas o pai dele nasci numa Papa na nga na mama na nga bani okoma mpona kobokola biso. Nosso pai e nosso pai sofreram para tomar conta de nós. Expliquer nga bandeko na nga baexpliquer nga mais eza likambo ya soni te. Que meus irmãos desculpem por não é coisa de vergonha. Biso na ndako na biso kolia na balut na mbeli fourchette olela ngo ndenge. Na nossa casa para comer com talher era de como você D'abord faut vendre bino 4 bana mberto bana misato bana mibale misato mine bo fande sika mo bachile bino fufu yo olela fourchette alors que boninga okata bana ala modelo. Você precisava sentar 4 homens, 3 homens a comer. Será que você vai pegar talher e comer enquanto que o outro já do jeito que ele corta fuge? Moderou aqui no presta. Alléluia. Amém. Où est-ce que c'est que ça bino? Desculpa eu vou dizer. Tout le monde acaba ninga biso no mona acaba ninga. Grand frère na kosi. Biso no mona acaba ninga ke bandiaka na ba mbeli na ba futa ba ndako ba ninga biso na ndako na biso. Donc d'ailleurs balut na fazer ele não permite. Se nós víamos os outros nas nossas casas comer com talher, mas nós na via Congo. crescemos na vida daquele gênero. Mais quando nzamba benga na musala na yebo mwana, Mas como Deus me chamou na sua obra, era criança, mukolo moko. dia Alobi na nga nzamba alobi na nga. disse-me, Na komemo na bandako ya bato minene. levarei nas casas daquela pessoa para você aprender como é que eles comem. Amen. Amém. Nazonga na ndako boye bana isi mama. Mama Matei em casa disse da mamãe, biloko na nga popisa nga tshela nga mbeli. a minha família, mete talher. Papa. A mamãe disse, Ebali ndenge nini? como você come? Na bitshela nga na yekolaka po. Mete, eu vou começar a aprender. Naboyi nayoka soni lobi. Não quero ser envergonhado. Ke musuni bino zali bino bebe ocha bino bebe ka musuni bino beti rouleau. Alléluia. Você vai tentar pegar não demorou. Donc na yekoli kolia na mbeli na fourchette. Foi a período de comer com talher. 6 mois après, 6 meses depois,
Jipe penze koti na bumbu. Jipe entre un bumbu. Na sayo na mawanga bakoba yebi bumbu. Alléluia. Bayeko Luka. À l'époque, pasteur et Madimone. Bien le procureur ou pasteur et dans quel temps pasteur. Un chef. Attendez soldat na ye. Enviou seu soldado. Como comme pasteur, il y a un groupe de prière na bango. Mitoras pastor. Bayeko soldat qui est ma campagne. Il est là mais frère monsieur ben na Como que tu pode découvrir isso que ça na batu baliaka? Aí que eu descobri da pessoa que come. Na mesa. Uma mesa. Para tata, mamãe na bana ni balé. Pai, mãe, dois filhos. Mais batse basani no kura banzungu. Mas meteram na sala. Sani ali na 7 hours. Hallelujah. Yantaba. De cabrito. Otomoni mususuba ya ngombe. Outro carne de boi. Otomoni mususuba omoni poisson. Outro você vai ver. Ofunguli mususu makayabu. Outro é só peixe. Ofunguli mususu ponu. Outro que saca. Ofunguli mususu ndunda. Legumes. Ofunguli kuna loso. Arroz. Kuna makemba. Banana pão. Kuna kuanga. Kikwanga. Otali kaka bolemba kotonda noso mukileye koti na moyo. Mas olha já tá se reflete. Alléluia. Pour faire ça. Não havia funge. Alléluia. Donc batilio ba alternative papa. Meter alternativa. Ou escolhe esse ou escolhe esse. Sikoyo mbala moko. Tala. Batinga sani, batiembeli, batie fourchette. Meter na prato com talher. Yoka mukonzi wana. Azala. Ouça o chefe. Azala. Para aquela pessoa que entrava naquela casa. Sikoyo Imagina. Na nível na ena mbongo na O seu nível com o seu dinheiro. E só que wana te. Não parou aí. Azali licencié ceux qui vont la bonne personne la spécialisation na criminologie. Ele é licenciado, você pode ver, mas também eles são em criminologia. Papa Freddy. Armina Rai, pasteur. Disse meu pastor. Servez-vous. Sirva-te. O único momento que você servir como se otar a ninguém. Antes de você servir, mas papa tira para mogo boy. Mas papa eu sou igual essa mão na bumbo. Eu vou na mão na pai você aqui. Aleluia. Mais heureusement que bumbo na nga, mais como que na un jour na olia ka lokola ba. Est-ce bon comprendre? Ah na beta mon dada. Na tipe ba faut tellement moi muke. Alléluia. Na tipe moi mikepe. Na tipe. Amen. Oh na liako. Oui. Oh biso ala to ba un pouco de tout. De tudo. Nossa, na dia você na mesa. Yo elambo lolo liango ndenge nini elambo mokilio edi même pas sorti fourchette ezalaka na ngambo nini mbeli ezalaka na ngambo nini. Como que você vai participar na Santa Ceia Celestial aqui na Terra? A Santa Ceia, você não sabe. Você vai fazer deixar cair fatia de carne no pé do anjo. Miguel não, faxeiro. O anjo Miguel. Esse aqui deve fazer no mundo depois vai vir. Tá lá, mas a lole está de seguinte. Pode dizer o nome, não sabe. Aleluia. Sabe na kisa alongotanga na sete atembole likolo alongola kaka na pungu tia me ba ona ma campagne malongola ka pa ko pena mabela me ma ko na lola. O nosso Deus, ele não só para papai não pode para levantar ou tira do fumo para ver. Na ninguém muito Deus só pode alia que lambo tema da baptiser. Eu quero que todo que não participa da Santa Ceia mais está como isafina yo. Prepara a sua vida. Liga munina we kanga ko wana. Tem que amar sempre. Prepare yango. Prepara. Tombola moto. Erga sua cabeça. Petambola. Nana yokinga. Amen. Tozo que de bien. Amen. Mais après le repas céleste, depois da mesa celestial, ndento moleka na libala. E passaremos na boda. Na fête ya libala. Passaremos na boda. Et si na biso un jour, já falei dia, ou alors plusieurs fois, ou muitas vezes aqui, fiançailles ya kala, essa é a fiançailles ya lelote. No evento do antigo do tempo remoto, daí, fiançailles ya lelo ezalaka soki bana mwasi na mbali bakutani pe mukanda ekeye pa ya baboti ya mwasi. Baboti ya mwasi bandimi
O negócio de hoje, se moça e moço se encontrarem, que quando mandar carta nos pareceres responder, aí começa a noivar. Mais na antiquité, Mas na antiguidade não era assim. só que mobile é que coloca moasi. Se o moço foi procurar uma moça É que bandini e que foi aceite, a copesa mbalamuko mbongo alibala. ela depende do dinheiro. A copesa biloko nyonso alibala. Ela tudo vai dar tudo de A kosala déjà lamamento na Ele vai ye. fazer o seu levantamento. Est-ce que vous l'avez? Amém. En réalité, ça déjà marié. Eles já são casados. Mais mobali akozonga epa na O bango. marido voltará na sua casa. Akotika mwasi pona basala nini ba préparer ye. A mulher para que seja preparada. Aza déjà marié. Ela já é casada. Mais bazo préparer ye. Está sendo preparada. Lokola fête wa beka bordage ba nos. Lokola fête c'est dans la salami te. Não aconteceu. Ba kobenga bango ba fiancé. Serão chamados noivos. Est-ce que vous l'avez? Ça c'est très important. Importantíssimo. Il y a un salami entre Marie et Joseph. Isso que aconteceu entre Maria e José. En réalité, quand Marie a fiancée à Joseph, et ça dit que moi, Joseph, a sa pesa qui dit Quando você ouça aqui, Maria era noiva, saiba que José já está dando tudo. tu connais? Parce qu'on préparait. Mas estava sendo preparada. Pour nous, on va préparer, on va commis dans zéli. A pessoa que estava preparada e ficou concebida. Diga amen. Amém. Yamowana. É por isso, Zamba lo maki na Joseph. Deus disse a José, Ne crains pas de prendre Marie, ta femme. não tema receber Maria, sua esposa. En réalité, Em realidade, Yamoye soit Sarah. o que Jesus tinha feito? Ayena mokili. Veio no mundo, Azlingi biso église. ele nos amou nas igrejas. Paul a lobby. Paulo disse, Christ a aimé l'église. Jesus, Cristo amou a igreja. Et il s'est livré lui-même pour elle. E se entregou ele mesmo para ela. Tant que Yesu alingi biso, Quando Jesus nos amou, lokola mwasi na ye. como a sua esposa, Et loko nini faut sala. o que ele deve Il fazer? faut apesa mbongo libala déjà. Ele deve pagar Alléluia. o pagamento. Siko ye Yesu il y a 2000 ans ça pesa la biso mbongo libala, ça dota biso. Ele, Jesus, há 2000 anos, ele deu o dinheiro de pagamento. Mais mbongo libala pesa za dollar, te euro, te livre sterling, te kwanza, te franc congolais. O dinheiro que ele deu não é libra sterling, não é dólar, não é euro, não é kwanza, não é franco congolês, Mais apesa makila na ye. mas ele deu Na séparation seu ko ya yalo alobaka nini? Mobali na ngai soki mobali na ngai ya libana. Ezala bien nini? Masama mongongo. Na Yesu kate. Alengaki ngai na motema na ye. Molingo na Yesu kate. Kaya Yesu mongo ya libala nanga makila na Yesu pani. Habomona ngwa? o dinheiro do casamento é o sangue que foi Pamela derramado. ningira kaloko mbongo badesisa na ka mukena ba nzembo na ye. Eu sou gosto Presque pas de déchets. não há sujidade. Bazalaka yena le moloto. Alléluia. Na wana ba msute bien sûr. E também não Les temos autres, ça tombe sur les autres. Então escuta os outros. Tala, asa pesa mbongo libala. Ele já pagou. En réalité, yo za mwasa libala, se ba pesa na mbongo libala, mais oyo yo mobali azali na mboka mosusu, yo tikali na mokili oyo pona ba pre. Tu és mulher casado, porque o seu marido já deu tudo, mas ele foi no outro mundo para preparar você ficar. Mais quand il nous enlèvera, Mas quando ele nos arrebatará, allez qui c'est qui sont na tribunal à Christ, nos faz passear no tribunal do Cristo, amener biso na ndako ya tata, nos levar na casa do Pai, asali présentation, fez a apresentação, tole elambo, vamos Santa Ceia, mbonga ekokoka. haverá um momento Oyo fête ekosalama. cujo a boda vai acontecer, Pona officiellement, para que oficialmente tous à la déclarer sejamos declarados époux et épouse pour
seu. Sikoyo. E agora, Bible lobi a boye. Bíblia disse, Tout ce que na Apocalypse 19. lemos no Apocalipse 19, Bible lobi. Bíblia disse, Bosepela. regozijai-vos, Bokumisa Nzambe. louva a Deus, Po feti ya libala ya mwana na mpate ekoki. porque a festa do filho do cordeiro aconteceu. Son épouse a été préparée. A sua esposa foi preparada. Na inaimisa mutu moko likambo. Quer dizer uma pessoa algo. Toza na mokili oyo mpona to se préparer. Estamos nesse mundo para se preparar. En attendant préparation, Esperando a preparação, tokolia oui. comeremos sim, Tokomela oui. beberemos sim, Tokolata oui. vestiremos sim, Tokobina oui. dançaremos sim. Mais attention. Mas cuidado, Eloko munene nkolo atikeli biso na mokili. a coisa grandiosa que Deus nos deixou no mundo Ezali mpona to se pré. é que para que Église participer. Mpona tosala nini? é para que possamos nos preparar. ezali na batexte mosusu batie na bible ezali mpo na instruction na biso en fait tout ezali mpo na instruction na biso. Todos que estão na Bíblia, essa é para nossas instruções. ngai nayebisaka bato boye Eu digo às pessoas o seguinte: parmi basi ya kitoko na bible no meio das bonitas mulheres na Bíblia, rebeka azalaka na kati. a Rebeca constava. Alleluya. Mais parmi basi ya mabe Mas no meio na bizaleli mas uma mulher de mau hábito, rebeka aza na kati. a Rebeca também consta. bozolanda nga Amém. rebeka na mwa balobeli ye moke na bible me asala badega rebeka. Lhe falar um pouco assim na Bíblia, mas ele fez estragos. Et puis Rebecca a dit na bizaleli oyo ezalaka akosi mais soki erevese na kati ya korevese wana akosi su na kati ya korevese wana. Ela era uma mulher, se ela mentir, esse foi conhecido. Naquele momento, vai voltar a mentir, mas Rebecca n'a pas été une épouse parfaite. a Rebeca não foi uma esposa perfeita. Toda por favor. Rebecca sala bagaf ebele bien aimé. Ela cometeu muitos erros. Pourtant babala ye mwana moke. Porque ela foi casada, mas ainda eloko ezalaki Rebecca ezali bashiba na balabala te. não lhe faltava a Rebeca falar em língua. D'ailleurs ntango akomaki na zemi Mas quando foi concebida, ye moko mutu akendako akota retraite na ye moko. ela entrou no retiro. Rebecca ntango azobota te Isaac mutu asambelaki mpo na ye. Rebeca, quando não tinha filho, quem rezou para ele é Isaac. Mais na révélation kasa na bamapasa na libumu na ye ye moko mutu alobaki nzambe. Mas a revelação que ela tem gêmeo no ventre. Église lelo ezorisque ezala lokola Rebecca. A igreja de hoje eles querem ser como a Rebeca. Oyeki koprier, Sabe rezar, oyeki koadore, sabe adorar, oyeki koyemba, sabe cantar, oyeki koteya. sabe pregar. Ozali na extérieur expression culturelle na culte na biso expression kitoko. Tem expressão exterior, cultural, o bombom. Mais na domaine na caractère n'est pas un problème Mas ezali. no domínio caractere, onde há problema. Moyebi Rebecca azalaki une bonne épouse te mpona Isaac. A Rebeca não era uma boa esposa para Isaac. Malgré batalent ebele azalaki na yango. Embora os talentos que ela tinha. Mais eloko ezalaki pa ya Rebecca c'était quoi? O que faltou na Rebeca era que Serviteur ya Abraham. o servo de Abraão, Ntango akei kosolola na baboti ya Rebecca. quando foi conversar com os parentes da Rebeca, Laban yaya na Rebecca ya liboso. Laban, o primogênito da Rebeca, Mpe papa ya Rebecca e pai da Rebeca, balobi na serviteur ya Abraham. disse ao servo de Abraão: tikela biso jeune fille azala na biso mpona to prêt. deixa a moça ficar para ser preparada. Amen. Amém. Serviteur Abraham alobi ya nongo olekisangaka. O servo de Abraão disse: Oui, babebele bazali awa muitas pessoas que estão aqui balingi kozala pressé na vie. C'est ça le têm problème. pressa na vida. Pressé ebomaka préparation. A pressa mata preparação. yango wana Yesu aloba je viens bientôt mais bientôt na ye ebeti 2000 il est calme parce que ayebi que son épouse est en train d'être prête. Eu vou vir, mas está demorando porque ele está calmo, porque sabe que a sua esposa está sendo preparada. Nga namona te pourquoi faut la courir na vie. Eu não vejo como correr atrás Si ce n'est pas mon temps, ce n'est pas mon temps. Se não é meu tempo, não é meu tempo. Et puis soki eloko wana ifo nabandela yango plusieurs fois mpo na ezala bien
Se aquela coisa você deve precisar para mim repetir para que seja aperfeiçoada, vou repetir. Quand je servais Dieu dans une grande institution à Combagas, quando eu servia a Deus numa grande instituição chamada GAS, nous allons charger l'administration de l'église. eu era encarregado da administração da igreja. Et à l'époque, Nicole Wané, l'autre sœur, elle s'appelle comment? Chantal Nguizane, parce qu'elle est secrétaire de l'église. Naquele tempo, a Nicole Luane e a Chantal era secretária da igreja. Plusieurs fois, pasteur, c'est là que Bango Bazolela. Muitas vezes o pastor se respondeu a chorar. Bazolela Nini. Então acharam o quê? A Bíblia está dizendo que somos sala. Deus nos disse, ele não Tosali tomou para aí, alors dizemos isso, ele rejeitou. Tosali tomou para aí, até agora o dia exato a pastor. Voltava a fazer e disse não é rejeitou. Aleluia. Amém. Mais aujourd'hui, mas hoje, cada está fazendo il ne faut pas être pressé dans la vie. Não precisa ter pressa na vida. Préparation, dans une parenthèse. Préparation, et c'est là où il y a mon nez. A preparação é uma coisa grande. Anglais, d'accord, anglais, vous voulez dire. Inglês pode te matar. O moço sabe que anglais não é, tá? Ah, não está aí disso tudo para nada. Aleluia. O moço sabe que anglais não é eu. Se tiver o seu inglês, inglês. Eu vou direto para pagar o teu. Aleluia. Você ter capacidade. Em inglês. Pode ter a foto que você viu, Não, por ele precisar do intérprete, ele pode desviar coisas. Se tu vai sempre lá, então, a sempre não, mas a hora o mundo, se for uma mulher nossa música, já tuaio. É ele só ele. Aleluia. Você pedir auxílio. Será não grila eu um pouco. Tá aí, eu sou grila. Como é que eu vou dizer carro? Será não grila eu? Quem é o seu inglês? Ele muito gosto. Ça fait partie da preparação. Isso faz parte da preparação. Batembele bastante ninguém. Muitos são como? Asana makamu asaka na ngombe. Tá fazendo agora só ter carne, só carne de boi. Nani tungulu. Ah, carne de boi só com cebola. Mungu sante. Mama nani yo? Não sale. Prepare bilo com yo nyo. Mãe da Bela. Não tem? Sale. George. Preparação pode levar 3 anos. Joga os ali você não é? Você está atrasado, mas está avançado. Asala que curso, asili sunin. Tirou esse curso, mas asili se vai ser supoio. Vai fazer de pastor. Você é pastor tempo, mas a filha está se preparando. Para curso por um mois. Outro curso são 2 meses. Só que servo vai ser bien fait. Seu servo está perfeito. E só que não música não tem. Não. Isso sala eu. Está aqui. E por ninguém me saiu boy. O que dizer é o seguinte. Non seulement il y a une préparation, mais ce qui va intéresser, on va préparer, laisse-toi préparer. Não somente a preparação, mas se for interessado a ser preparado, aceita. Eu sou monangombe, mas eu lamba com essa bina. Você já viu carne de boi a ser cozinhada e adaçada? Aleluia. Amém. Tá, uma preparação, isso é toujours difficile. Quando somos preparados, é sempre difícil. Mais só qu'on lamba mi bien, o teu goûter yo, a oloba. É bom. Mas está bem cozinhado. Sabe, a pessoa que vai provar vai dizer, bem gostoso mesmo, bem gostoso. O língua não é bem gostoso, mas o língua te vai preparar. Você quer que a pessoa diga para ti, bem gostoso, mas não quer ser preparado. Amém. Amém. Não tenha pressa. Épouse, essa não quilhou por nada, essa la préparer. A esposa está nesse mundo para ser preparada. Bem na domínio nioso. E em todos os domínios. Zara humble bala que saiu. Seja humilde. Zara humble bala que são zela. Seja humilde para deixar o caminho. José, só que bala que está aqui em zela te, aliás como Senhor do Egito. Se a José não foi mostrar o caminho, não pode se tornar. Nós vamos insistir, ligar os alamutu ou a olobaca eu não. Insisto, aceita que uma pessoa dizer não. O canice boy ne fait pas ça. Se pensar isso, outro vai dizer não. Só você não posta na muquilima, tu acaba falando, you are dancing. Se você só está esperando que as pessoas te digam, você é maior. O sambua.
C'est la vergonha. Alléluia. Okosangwa. C'est la vergonha. Ne blague pas avec ta vie. Não brinca com a sua vida. A profiter de parenthèse. Não aproveitar coisa para Les enfants que vous avez. os filhos que vocês têm. Soit temps il y a pour préparer. Leva tempo de se preparar. Amen. Amen. Soit temps il y a pour préparer. Leva tempo de se preparar. Pesaye oreille. Dá-lhe a orelha. Pesaye motema. Dá-lhe o coração. Soignez ma onzamba pesio. Cuida o que Deus te deu. Il faut avoir la tête et le cœur. Deve ter cabeça e coração. Beaucoup se promènent comme des animaux dans le monde. Muitos caminham tipo animais. Vous passez l'expression, ça dit papa parce qu'elle a des pantalons. Passa a expressão. Ele é pai porque. Azali maman pour la tin tsambala tori puta. É mãe porque meteu transafricano. Abakisi mexe tu plante. Acrescentou postiço. Pour dire ina. Porque pintou unhas. Americano. Digo-vos. On sala makambu, uzuri bano lobité. On penser la conséquence. Ela fazer coisa, mas o amanhã Vous devez se préparer à azali pour prévenir bako. A pessoa que prepara-se está a prevenir consequências. Amen. Amém. Mais Yesu a fait sa parabole moko. Mas Jesus deu uma parábola. Bible le dit que A Bíblia diz. na pocket le dit moi si Yesu a déjà préparé. A Bíblia diz que as coisas estão já preparadas. Pe Bible le dit que sengolo pe ba santu ba oyo bazali invité. Alléluia. Na fête ya amen. Bem-aventurados os santos que são convidados. Ba tout dans la fête tout tu wapi. O que será na festa? Sairá onde? Participer tout tu wapi. Sairá onde? Ezali ba pagano. Já que estamos pagões. Torobaki so banani. Então Jesus vai receber o quê? Banani. Ba santu, n'est-ce pas? Ele vai receber Église. os santos. Na ba santu ya ancien terre. A igreja dos santos do Antigo Testamento. Tout ça na biso batu ba faiblesse ezala. Somos humanos, tem fraquezas. Mais kolo apeto na biso bongo te. Mas Ele nos purificou. Tanto to koleka na tribunal a Christ e ozala pona mutapo azo na livelo. Quando passaremos no primeiro que será que é para ir no Pona inferno? to so banini. É para receber o quê? OK. Coroas. Sikoyo esi to leki na tribunal. Já passamos no tribunal. To leki pe na ndako tata. Também passamos na casa do Esi Pai. bozola nanga? Amém. Tata pa moni biso déjà. O Pai também já nos viu. To lepe lambo. Também passamos na ceia. Mais ekomi mukolo fête. Mas chegou no dia que era a festa. Na Matthieu 22 Yesu alobi. Mateus 22, Jesus disse: Roi akoya kotala ba invité akomona mutu moko kuna aza na bilamba ya fête te. o rei virá ver os convidados, mas verá uma pessoa que não tem veste da festa. Nana yoki ngai. Amém. Et puis akotuna ye mon ami. E vai fazer pergunta, amigo meu, Ndenge nini yo okoteli awa sans ozala na bilamba ya fête? como que tu entras aqui sem portanto ter veste de festa? Balobi mutu yango akozala likambo ya koloba te. Aquela pessoa não terá algo para dizer. Roi akopesa ordre. Ça va? Aí terá ordem, Akoloba bokanga ye. amarra-lhe, Bobwaka ye liba. lança fora. Bobwaka esika oyo bapleur na bagraissement de dents et Então vão deixar ordem a choro. est-ce que Será que mutu oyo bakobengana na fête? a pessoa que vão retirar Parce que Yesu alobi kozala na fête ya libala. Jesus disse, será força de boda. Et puis a précisé ezali fête ya libala oyo tata asali mpona mwana na Vai ser festa de boda que o pai ordenou para os na fête yango mobali ya libala eza nani? Naquela festa, Ok. o noivo é quem? Mwasi oyo abali ezali nani? A esposa é quem é? Ekristo biso. Non. Alléluia. Amém. Bainvité oyo bakoya bazali basantu ya ancien terre. Os convidados serão os santos do Antigo Testamento. Baservite oyo bakotravaille ezali banani ba Os servos que vão entrar na festa são anjos. sikomoyebisanga nanu ndenge nini mutu moko boye azala kuna. Como uma cara Kasi bozolanda exterior. bongo alata elamba ya fete E te. não se vestiu, deve Et puis balobi il faut abwakama na mokili E falou que deve ser jogado no epai mundo. bagraissement de dents ezali. Olha show. Mutu yango ekozala yo te mpo yo oza église. Alléluia. A tua igreja. ezali mpe basantu ya ancien testament te mpo bango deja soki bazalaki mabe baye basekwa te. Também não Oza d'accord nanga? santos do Antigo Et Testamento. puis dede balekaki wapi? Na tribunal ya ki Passaram também no tribunal. soki bazalaka mabe bana baleka Os irmãos não podiam passar. trois baleki deja na ndako ya ta Passaram na casa do kasi
pèleche na mesa. C'est que Mouton va bengana na fête na lola. Ezali ni chrétien ni basaki au Testament. Mais ezali race ya batu moko. Batu mukili ote. C'est le diable et son équipe. Mais il a dit son boye. On va pas dire que ça nini na lola. Si mukolo ya libala na fête wana. Diable akozala na droit ya komataka na lo. Ndenge toza boye. Amen. Diable amataka na lola. Amataka kitaka. Elle sobe des babotola ye crédential te ya komatala na lo. Akelese de subiru so aina na fere. Na babotola ye yango te. Yango na ba verset musu ba ba ke ni na ngo e pa ba chrétien bazali. Ndenge ko sala te. Ko Bible lobby. No verset que pessoa diga, olha Cristo, a que não fazer, viemos pro que la présence de Dieu. C'est l'absence totale de l'ennemi. La présence de Dieu est ausência total do inimigo. Mutalongwa kutakendele kuna. A pessoa que sai aqui da terra e vai lá em cima. Akota kuna lola. Ele entra dentro do céu. Ça va? Amém. Loba loba. Diga Dadi fala. Akota kuna. Ele entra. Diable se sabino il faut azwa mbata ya nzambe. O diabo deve apanhar. Soba mbata za ndenge. Ni sabiboni. Esses são os 5 dedos. Diable il faut azwa 5 chicotes pa ya nzambe. Ele deve receber 5 chicotes. Avant moi na l'inferno. Antes de sair lançado no inferno. Amen. Amém. Premier chicote. Primeiro chicote. Esse azwa yango. Já parou. Tango salaka lisumu. Quando cometeu o pecado. Abwaka mana mukili. Foi lançado no yango obalobi na Esaïe pe na Ezekiel. Que foi dito no Isaías. Hallelujah. Amém. Trône na ye. O seu trono. Ezalaka na lola pa ya nzambe te. Não. Ese boko pa ngai. Adeus. Metindenge babwaka ka ye. Ele foi lançado no mundo. Babotolaka ye pouvoir na ye te. Não ele recebeu poder. Ese bozolanda. Amém. Batikelaka ye pouvoir na ye nyo. Ele recebeu todo o seu poder. Yango tango diable abwaka maki na mokili. Ele foi lançado no mundo. Azalaki na droit ya komataka tina trône na nzambe. Tinha direito de subir até ao trono de Deus. Botala histoire ya Job. Bozolanda. Nzambe afandi na ba ange. Deus sentou com os anjos. Diable pasali nini? O diabo também veio. E puis tango aye. Quando veio, Nzambe abengani ye te. Deus não expulsou. Abi na ye. Oh, où tu as? C'est ça. Abi la vie va na tour na mokili. Ah, justement. Só fazer giro. Quand tu vas tour wana. On peut mon serviteur Job. Alléluia. Visto meu servo Job. Il va au solo na ba. Tá conversar. Ah, pour vous écouter. O que vai ligar? Il va profiter. Ah, babo yengu bene wana vie. Eza pamba. O pesa yeni ostuts. A cota. Alléluia. Se você receber, ele vai te ofender. Tá botando a mão, vai. Aleluia. Amém. Mas não toca a sua saúde. É simite. Não deu. Joga fingi nzambete. Aí ele ofendeu Deus, veio de novo. Por que ele não afim? Ele não ofendeu. Por que perde por ali? Você não pode perder. Ah, tá lá. Bilão kile. Coisa não só por santé. Isso é coisa para a saúde. Mas só ele simba santé na. Se quiser toca a sua saúde. Amém. Ele vai te ofender. Sabe simba santé. Deus disse, toca a saúde. Vous en faites pas. Não se preocupe. Tanto babuaka kiye. Quando foi lançado? Azalaki na ba potentialité na ye nyonso. Tem a Amen. possibilidade. Yango wana. É por isso. Azalaki capable ba agent na ye ange uti likolo azoya na réponse ya Daniel basali ni baka. É por isso que ele tem capacidade, o seu agente. O anjo seu vai vir trazer a resposta ao Daniel. Ele la na tango wana. Naquele momento. Bana babuaka kaye. Desde que ele foi lançado. Alors le premier chicote. É a primeira chicote. Babuaka kaye. Foi só. Mas ela conta para aqui na pouvoir nenhum. Ele entrava porque tem os seus Trois. Terceiro. Azalaki na contrôle ya kufa na séjour de mort. Ele tinha controle da morte e da estadia da morte. Yango bibelobi Yesu ayaki pona na nzela ya kufa alonga mutu oyo azali na nguya ya kufa.
Jesus veio no caminho da morte para Avant Yesu aya, c'est lui qui détenait la clé de la mort et du séjour des morts. Et ça dit nani? que tinha a chave da morte e da cena da morte. Yango wana bato lokola ba Samuel aane mosali ya Nzambe mais bake ko évoquer nzoto na ye asali nini? Representou como Samuel. Et puis alors il dit bon de Dieu le pont. Como você está perturbando meu repouso? Tout ça est bien? Amen. Yango mona mutu lokola Moïse Nzambe akundi ye mais lokola kena séjour de mort mutu aza na clé ya séjour de mort aya pena babi na oso nzoto yo et puis ça débat. Michael a dit à rien fait. Nous sommes orientés. É por isso a pessoa como mas com aquele que a chave da morte. Vous comprenez ça? Disse eu vivo. Mais il fallait film où il y avait balai et ça la ligne. Mas ele segura chicote. Film où il y avait balai et l'équipe film où il y a son. Même quand il dit qu'il passe dans le et voilà dans film où il y avait balai. Film où il y avait balai sur le Golgotha. Alléluia. Quand Jésus est venu, dans la Golgotha, il a livré en spectacle les dominations et les autorités. Na Golgotha nde aniataki mutu ya Satana. Iloloba abotoli ye pouvoir na ye nyo. Ele arrancou todos os seus poderes. Na Golgotha nde. É a Golgotha. Bible lobi Yesu a dépouillaki Satana na ba démon. A Bíblia disse Jesus despojou. Et Loloba abotolaki Satana nyonso oyo esalaka makasi na ye. Ele arrancou tudo, recebeu tudo que lelo oyo. Hoje em dia. Diable c'est un ennemi vaincu. O diabo é um inimigo vencido. Aokosa yo asimbi mutu ya mungusu alba yo tenu arma ana arma te. Webi ngama na ofunda ndeko na ngama bweme na otanga kombo te. Ndeko na ngana azaka soki ngo bukana siliki umuna ba tenu arma. Alguém assegura a cabeça de um bagre, está te fingindo que não, ele tem arma. Vou queixar o irmão, não vou citar nome. Ele não tem nada, mas só a qualquer coisa. Eu tenho arma, eu sou tropa, tenho arma. Tenho AK. Tenho AK. Não sei de essa cama, é morna te. Mas será na cara? Minha micro. Aleluia. O diabo, é? O diabo. Ah, é louco. Não tem. Ah, é tudo é louco te. Ele vai botar um bombo lá cara da cuia. Aqueles ricos antigos. Se você vai andar com pessoa forte, ele vai mandar. Só que uma casa, se você na casa não vai dar filme da. Ele só assim. Je não. Bem sangrado, bem gasado. Boss, ah, ele não tem. Só que aí quando ele falou, ele vem prestar. Tu peux parler en français. Va parler français, je voudrais. Est-ce que ma fille suis sortie sans mes documents, ma carte multicache est restée. Est-ce que tu peux le trouver avec un petit 40 000? Ah ben on est un peu. Zora, elle va parler. C'est la banque. Vous payez 500 points. Elle va se prendre parler un bon portugais. Ah oui, tu as un peu? Un peu, c'est 40 000 points. Mais on dit à la salle à Moana. Aïe, loco terre. Alléluia. On a dit qu'il n'a pas sali nini. Daniel est madé. Nana yeli no so malade kwa saraka no babo. Atika na na ruse. Tala aolinga akoto la yo oyo sana ngopo ata kokosa yo. Amoyebisa yo ke situation na yo ekosimba te soko ke ye ya mando na. Vai te dizer que a sua situação tem Asana ebundila ebundisa yo te. Yango kobanga na Golgotha. Lelo oyo. Prière moko te ya mwana Nzambe. Ozo comprendre? Ange Nzambe azoya na secours na yo. Bongo Satana kanga ye ezala suki te. Lelo mwana Nzambe akufi. Par contre, il y a ça, il va invoquer molimo na ye comme il Yes, apôtre est déjà pouvoir wana fongola ya kufa na ya séjour de mort.
Jesus ele recebeu aquele poder, chave da morte. Yesu alobi, je suis l'alpha et l'oméga. Jesus disse, eu sou a alfa, Le premier et le dernier. e o último. Et le vivant. Eu vivo. J'étais mort, Mori, mais je suis vivant sou vivo. pour le siècle des siècles. C'est le século do século. Je tiens la clé de la mort Eu tenho a chave da et du morte. séjour des morts. E da morte. Et ça, il m'a pas collé à Yesu. Está nas mãos de Jesus. Mais attention, Mas cuidado. comment t'as dit Nicolas? Subir no céu. Ah, mais attends. Ele sobe, quando Parce que subir. la consagne, O que ele vai fazer? quand on a dit ça, fait qu'on fout. Ele vai fazer, ele vai... Mais gloire au Seigneur. As glórias ao Senhor. Parce que ce qu'on m'a dit, Mas se ele la subir, droite à tata, a destra do Pai, nous avons un avocat. tem um advogado, Moto la tête qui est dans le Golgotha. Il y a un avocat dans la droite. a destra do Pai. Tout le monde est dans Se ele le quiser falar, ele falou o quê? Vai dizer, queima. Aí vai dizer o quê? Vai fazer experimento. Amém. Ele só vai fofoca e queixa. É por isso que Alléluia. até hoje em dia soube vai fazer queixa. Est-ce qu'elle m'a frappé pour lui? Mas agora são castigos. Pour les salles, il y a mis ça devant eux, l'autre côté, ah, c'est Tem só que eu acabei de dizer. pas pour kamataye sikoyo. Será pegado? Si ba uakaye. Já foi Mais lançado. ba tikela qui est permis à osala nini? Aí deixou tempo Nakokota. de entrar. Amen. Amém. Donc en d'autres termes, hein, Em outras palavras, balongoli ekuna mais ba pekisi ete, ba bino foi ko tirado ali, mas não foi pedido. on comprend ça l'application. Alléluia. Algumas explicações. Vous en comprenez là? Amém. On compte na yo yeto solo yo kiti. Pode entrar, Mais conversa. quand l'église combatta, Mas quando a vista é batata, j'entends très bien. acompanha. Na Apocalypse 12, Na Apocalipse 12, ba dit tu me dimina lora. a Bíblia diz que a luta saiu. Mais na 19, tu vas expliquer. Ele dizia que explicaram. Na 19, et puis dans Matthieu 22. Em Mateus 22, Alléluia. amém. Et comme il va tant nini? Será quando? Tant que ton mati. Quando seremos Na kata fête wana. naquela festa. Yelo ko la beta ba tour, a sala nini? Vai, volta Na yo kute, a sala nini? Yela ya ye mo te ya la ba tuna ye. Ele vai se apresentar. Tangu ba bolia. Ya wana symbole ya mutu wana ko alati te la fête te. É símbolo E ko sana mabelete, e ko sana wapi? do céu. Mais tangu ba bolia ko mona